Item número SCP-3022. Classe de objeto: Talmiel. Procedimentos especiais de contenção. Cada instância de VIP-576 deve manter uma cópia de SCP-3022 em sua posse em todos os momentos. Todas as instâncias de VIP-576 devem permanecer no sítio 19 em todos os momentos. Cópias redundantes de SCP-3022 são mantidas nos armários de armazenamento 813, A, B e C. Qualquer indivíduo em posse de tal item deve ser detido e, se possível, a fundação de seu universo base deve ser contatada para estabelecer planos de ação. Protocolo monomésico. Todos os banheiros do sítio 19 possuem ganchos afixados no interior de suas cabines por meio de eletroímãs. Em caso de violação de contenção do tipo 5 no sítio 19 ou evento de classe K de qualquer tipo, estes eletroímãs devem ser automaticamente desativados e VIP-576 deve ser instruído a ativar SCP-3022 o mais rápido possível. Todos os universos alternativos com os quais a Fundação Base está em contato também devem seguir este protocolo, tenham ou não uma cópia de VIP-576. Descrição: SCP-3022 é um objeto construído principalmente de aço, com aproximadamente 13 centímetros de comprimento e pesando 316 gramas. Quando segurado por um humano desacompanhado em uma cabine de um banheiro público que não possui gancho adequado para pendurar um casaco ou objeto similar, SCP-3022 transportará o portador para um universo alternativo no qual a cabine possui tal gancho e esteja desocupada. Na maioria dos casos, a diferença entre o universo de origem e o universo de destino é mínima, menos 14 graus. A divergência na linha do tempo geralmente não ocorre antes da construção do local em questão e segue o princípio das diferenças mínimas. A tendência de um universo para receber instâncias de SCP-3022 é provavelmente uma função de quão deliberada a decisão de instalar ganchos em uma instalação particular. Aqueles em que a decisão foi tomada de acordo com princípios de design estabelecidos têm poucos universos similares nos quais ganchos não eram instalados. A Fundação Base adquiriu instâncias de SCP-3022 de indivíduos viajantes de universos alternativos. Os princípios da operação de SCP-3022, bem como sua origem, são desconhecidos. Foi originalmente recuperado da posse de um civil que apareceu dentro de SCP-984 em 8/8/2016. Ele foi atacado por um urso raivoso enquanto estava dentro de SCP-984 e escapou com ferimentos fatais. Antes da morte do Sr. foi estabelecido que SCP-984 não apresentava propriedades anômalas em seu universo de referência, e que ele havia recebido o SCP-3022 de um amigo não especificado. A investigação do Sr. nativo da linha base não encontrou envolvimento com atividade anômala e não localizou nenhuma instância de SCP-3022. Adendo: SCP-3022 é o único item portátil em posse da Fundação que possibilita um transporte substancial em todo o universo. Por ordem do Conselho 5, SCP-3022 foi destinado a VIP-576 para ser usado como uma medida de último recurso para evitar a morte e/ou alteração da realidade fundamental. A coordenação entre universos sob o protocolo monomésico garantiu que, quando ativado, SCP-3022 transportará VIP-576 para um universo em qual nenhuma violação importante de contenção ou evento de classe K esteja ocorrendo. Atualmente, VIP-576 é o único VIP controlado pela Fundação que provavelmente permanecerá relevante após o cenário K-classe. Como tal, o protocolo monomésico não foi expandido para incluir outros VIPs.